Olá pessoal, tudo bem? Para vocês que buscam mais informações de como declarar as criptomoedas no imposto de renda de pessoa física, então vocês precisam assistir esse vídeo. Esse vídeo é patrocinado por nosso parceiro Curol Multiservice, vendas e serviços online desde 2004. Então nesse vídeo irei falar sobre a declaração do imposto de renda de pessoa física e a declaração das criptomoedas nessa declaração, nessa obrigação acessória que a Receita Federal impõe aos contribuintes. A declaração do imposto de renda ela é transmitida anualmente entre março e abril, sendo que essa declaração é específica para a pessoa física. A base para declararmos na declaração é sempre o ano anterior. Então, por exemplo, em 2021, entre março e abril, estava disponível para transmitir a declaração, mas com base no ano de 2020. Tudo que aconteceu em 2020 deveria ser declarado em 2021 e assim para cada ano respectivamente. O que devemos informar em ficha de bens e direitos? Então, na declaração nós temos vários campos para nós informarmos vários tipos de informações, de valores e dentre essas informações nós temos lá a ficha de bens e direito. Nesse caso, as criptomoedas elas devem ser lançadas a sua quantidade ao valor de custo. Então, em outras palavras, o valor que efetivamente você pagou nessa moeda é o valor que deve ser informado nessa ficha de bens e direitos. E agora em 2021 a Receita Federal criou códigos específicos para as classes de criptomoedas. Então, por exemplo, nós temos no código 81, nós podemos informar nesse código somente o Bitcoin. Agora já temos 3 códigos específicos para as criptomoedas. Então, nesse caso, por exemplo, agora nós temos o código 82, que seriam as altcoins. E no código 89, nós temos os payment tokens, ok? Então, nós temos essas 3 classificações para nós informarmos lá na ficha de bens e direito. Então, aqui eu peguei lá no perguntão referente ao imposto de renda, uma orientação, na qual nós temos aqui a pergunta 445. Também vou deixar disponível para vocês o link desse perguntão, para que vocês também possam fazer as pesquisas. E referente às criptomoedas, como declarar, é o título aqui dessa pergunta. Nós temos aqui a pergunta: como os criptoativos, tais como as moedas virtuais, devem ser declarados. E aqui nós temos toda a orientação da Receita Federal referente a esse assunto. Então aqui eles mencionam que não são considerados ativos mobiliários e nem como moeda de curso legal nos termos entre o marco regulatório atual. Entretanto, podem ser equiparados a ativos financeiros sujeitos ao ganho de capital e devem ser declarados pelo valor de aquisição na ficha de bens e direitos, de acordo com os códigos específicos a seguir. Então é aquilo que eu já repassei para vocês. Mas o interessante é que aqui eles abrem um pouco mais essa informação. E aí, por exemplo, nós temos aqui o código 81, nós temos a descrição do ativo e nós temos aqui a obrigatoriedade de declarar. Então, quem possui no valor de aquisição quantidades de Bitcoin acima de R$1.000 estaria obrigado a declarar esse valor à Receita Federal. Deveria incluir esse bem na ficha de bens e direitos. E aí
nós temos aqui uma orientação de como fazer o preenchimento dessa informação, ok? Então nós temos aqui, eles solicitam que nós informamos a quantidade dessa moeda, o nome da empresa onde está custodiado, com o CNPJ. Por exemplo, nós temos cadastro numa corretora brasileira, numa exchange brasileira, e nesse caso nós temos que informar os dados dessa empresa lá na declaração de imposto de renda. E ainda menciona caso tenha em custódia uma carteira própria, daí deveria ser informado o nome da carteira e quantidade também. A Receita Federal não se pronuncia, pelo menos não achei informação nenhuma referente a ter esses criptoativos em corretoras fora do país, ok? No meu entendimento, caso o contribuinte queira informar, né, ele estaria obrigado a informar, independente de querer ou não, mas ele estaria obrigado a informar. Por exemplo, se tiver uma fração do Bitcoin que seja superior a R$1.000, mas entendo que muitas pessoas acabam não querendo declarar, mas o correto seria fazer essa declaração e seguiria praticamente o mesmo critério no meu entendimento. Informaria no código 81, que seria o Bitcoin, deveria informar a quantidade e deveria informar os dados da corretora de fora do país, ok? Temos ainda aqui o código 82, que são outros criptoativos do tipo moeda digital, conhecidos como altcoins. Também acima de R$1.000 estaria obrigado a informar a Receita Federal. E aqui o procedimento ele é similar ao código 81. Nós devemos informar a quantidade, o nome, o tipo, melhor dizendo, né? O tipo, a quantidade, o nome da corretora e o CNPJ. E aqui embaixo eles dão alguns exemplos ainda, né? Tipo de criptoativos diferentes devem constituir itens separados na declaração. Então, por exemplo, assim, se você tem o Ethereum, você deve abrir um código 82 e informar esse Ethereum. Se você tem Ripple, XRP, você tem que abrir um outro código 82 e informar, e assim por diante. Nós temos aqui várias altcoins que eles orientam já como exemplo a fazer dessa forma. E nós temos aqui por último o código 89, demais criptoativos não considerados criptomoedas. Então aqui também nós temos aqui um valor mínimo de R$1.000. Acima desse valor você já estaria obrigado a informar na sua declaração de imposto de renda, e também a orientação é similar ao código 82. Nós devemos informar o tipo e a quantidade, o nome da corretora e o CNPJ. E aqui nós até temos alguns exemplos, né? Chiles, caso você tenha valores acima de R$1.000 em Chiles, você deve abrir um código 89 e informá-los. Caso você tenha BNB, da mesma forma. Aqui nós temos várias outras utility tokens que nós, tendo valores acima de R$1.000, devemos abrir um novo código e informá-lo. Aqui nós temos algumas observações da Receita Federal referente a utility tokens, ao criptoativo aqui, a altcoin. Então é muito interessante que essa tela e a tela anterior, que seria essa aqui, vocês busquem a informação lá no perguntão e tentem entender melhor, compreender melhor como que funciona, quais são os procedimentos para declarar. Claro que eu estou repassando essa informação de forma geral, para que o contribuinte pelo menos tenha ciência, tenha conhecimento, e eu recebo muitas dúvidas, muitas perguntas referente às declarações, como declarar, quais são os procedimentos. Então eu acredito que com essa série de vídeos que eu estou fazendo, com essa série de informações que eu estou repassando, de repente consiga clarear um pouquinho mais o que na prática está sendo feito. Embora, como eu sempre falo,
falo sempre nos vídeos anteriores que a Receita Federal não se pronuncia, não se posiciona a respeito de alguns assuntos, de algumas questões sobre criptomoedas, e aí as consultorias, os contadores estão orientando de forma a prevenir o contribuinte, ok? Então é muito complexo, são muitos detalhes para conseguirmos fazer a declaração tanto do ganho de capital quanto a própria declaração do imposto de renda e aquela declaração de 30 mil reais, que é quando você opera fora de corretoras brasileiras ou em corretoras fora do país, quando ultrapassa a movimentação de 30 mil reais, porque são várias informações, vários detalhes que devem ser preenchidos, e às vezes a obtenção dessas informações acaba sendo muito difícil de obter. Então, não vou ler essas informações, mas vocês podem pausar o vídeo ou até mesmo ir lá no perguntão e fazerem a leitura. Aqui também temos várias orientações, a Receita Federal orientando quando é feito a declaração de 30 mil reais, quando é feito a movimentação, quais são os procedimentos que devem ser feitos. Informando o Bitcoin na ficha de bens e direito. Então, aqui nós já estamos na declaração de imposto de renda de pessoa física. Nesse caso aqui é a declaração de 2021. Esses dados aqui do contribuinte são todos fictícios, não existe essa pessoa, esse CPF. E após abrirmos a declaração de imposto de renda, se nós clicarmos aqui em bens e direitos, ele remete para essa tela. Aqui a pessoa poderia informar o carro, casa, saldo em banco, vários outros bens que são obrigados a constar na sua declaração. Então, nesse caso, nós vamos clicar aqui embaixo em novo. Ele vai abrir a tela para digitação. No meu caso aqui já está todo digitado, os dados. Então eu digitei aqui 81, ou busquei aqui o código 81, criptoativos Bitcoin. Informei que o titular, que seria o contribuinte aqui, é o proprietário dessa criptomoeda. A localização está no Brasil, nesse caso. E aqui eu coloquei, conforme constava a orientação lá, uma criptomoeda, um Bitcoin. A corretora, eu coloquei simbólico aqui, né, corretora brasileira, o CNPJ também aqui. E o valor de aquisição é 40 mil reais, ok? Aqui, só para exemplificar, nós temos que informar o saldo que nós temos nessa data aqui, ok? Então, em 2019, tudo que aconteceu lá em 2019 já foi declarado. Aqui é o saldo que nós temos em 2020. Como eu mencionei, a declaração aqui ela é declarada, o programa é de 2021, mas os dados que nós estamos declarando, ele é somente de 2020, ok? Então, sendo assim, dentro de 2020, nós temos a movimentação. Qual foi o saldo que tem dessa moeda em 2020? Nesse caso, em 31/12/2020, nós temos um saldo de uma criptomoeda que o valor de aquisição, o valor de compra dela, foi 40 mil reais. Por exemplo, lá no mês de março, ou fevereiro, abril de 2020, foi adquirida essa criptomoeda numa corretora brasileira, foi adquirida ou no final do ano de 2020, por exemplo, né, foi adquirida uma criptomoeda já valendo 40 mil reais. E é esse valor que eu estou lançando aqui. Após isso, eu clico aqui em OK. Informando altcoins na ficha de bens e direitos. Então aqui é um caso similar. Poderíamos já considerar o exemplo do Bitcoin para informar esse código 82, mas eu preferi abrir cada situação para mostrar para vocês. Então aqui código 82 são as altcoins. Aqui eu informei uma criptomoeda, que é o Ethereum, corretora brasileira e o CNPJ. E aqui o valor de aquisição de 4 mil reais. Aqui nós temos um outro exemplo
de altcoins, na qual foi informada uma moeda da XRP e os dados brasileiros, e aqui embaixo o valor de aquisição, que foi R$ 1,90, ok? Feito isso, sempre é possível clicar aqui em OK. E agora nós temos então informando os utility tokens, os payment tokens, na ficha de bens e direitos. Então aqui nós temos o código 89. A alteração que nós temos aqui é somente o código, mas a informação aqui é referente ao saldo que você possua. Então aqui no caso foi adquirida 1000 moedas da Chilis, e aqui nós temos um preço de custo de R$ 500. Também temos aqui ainda o exemplo para a moeda, para o utility tokens WIBIX, 1000 WIBIX na corretora brasileira, CNPJ, e o valor de aquisição R$ 100. Agora eu vou apresentar para vocês a visão geral após os lançamentos. Então, após os lançamentos, fica dessa forma apresentado. Contém aqui os itens, os códigos das criptomoedas, a localização onde está, que é no Brasil. Essas criptomoedas estão, né, no Brasil. Aqui nós temos a descrição de que tipo de moeda que é, com a quantidade e a corretora. E nós temos aqui que em 2019 eu não possuía essas criptomoedas, e em 2020 foi quando eu adquiri, e temos aqui por moeda quais são os valores de aquisição dessa totalidade de moedas aqui. E aqui, claro, nós temos a situação total nesse ano do saldo em criptomoedas. Daria, nesse caso hipotético, R$ 44.601. E aí nós já estaríamos cumprindo essa parte, essa obrigação acessória com a Receita Federal. Claro que não estou ensinando vocês a transmitir a declaração, porque a minha orientação é sempre procurar o profissional da contabilidade. Mas vocês é quem deve trazer essa informação de quantas criptomoedas vocês têm e qual foi o valor de aquisição, ok? Então isso aqui é muito importante, porque não é o profissional da contabilidade que vai buscar essas informações. Essa informação quem tem que trazer é o próprio contribuinte. Se o contribuinte não traz essa informação, o profissional infelizmente não vai conseguir fazer o seu papel, o seu trabalho de forma adequada, porque ele não vai conseguir buscar essas informações para saber qual é o saldo que você tem no final de cada ano, ok? Aqui nós temos então algumas outras orientações ainda referente à declaração de imposto de renda. Todos os acompanhamentos no GCAP devem ser informados no programa do imposto de renda de pessoa física, tanto os rendimentos isentos quanto os tributados, ok? Como serão apresentados os rendimentos isentos apurados no programa ganho de capital, importados no imposto de renda? Nós devemos informar, ou vai constar essa informação em ficha de declaração, rendimentos isentos e não tributáveis, totais, item 5. Então eu vou mostrar para vocês na prática depois como que deve ser apresentado essas informações. Então aqui nós temos a declaração, o programa da declaração. Foi clicado aqui em rendimentos isentos e não tributáveis. Quando abre essa tela, ele geralmente lhe consta já selecionado aqui os rendimentos, mas nós temos que clicar aqui em totais, e aí nós temos aqui no item 5, como mencionado na orientação, o valor de R$ 9.000. Esse valor aqui, esse lançamento do ganho de capital, eu fiz um lançamento similar, o vídeo anterior que eu postei referente ao ganho de capital, mas eu fiz no programa referente a 2020, ok? Para informar aqui nessa declaração de imposto de renda de 2021, eu tive que lançar no ganho de capital de 2020 para que eu pudesse extrair o arquivo e importar
aqui na declaração do imposto de renda. E aí essas informações já vieram todas já digitadas e prontas. O que eu oriento vocês, vou deixar para um próximo vídeo para não estender demais o tempo desse vídeo, vocês digitarem os dados no ganho de capital. Depois vocês podem exportar essas informações e importá-la aqui no programa da declaração de imposto de renda, pois os dados já virão separados e de forma organizada. Então aqui eu fiz um lançamento de uma venda de uma criptomoeda num determinado mês que seria isento, e fiz um exemplo também com uma criptomoeda que gerou valores a pagar. Ok? Então aqui nesse caso estamos nos rendimentos isentos, é aqui que vai aparecer, e não tinha tributo nenhum à época para ser feito o recolhimento do imposto, porque nós seguimos as regras para a digitação e o sistema não calcula imposto para essa situação. Como serão apresentados os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva apurados no programa ganho de capital, importados no programa do imposto de renda de pessoa física? Deve ser buscada essa informação. Nós podemos verificar em ficha de declaração rendimentos sujeito à tributação exclusiva, totais, item 2. E aqui nós temos na prática. Então, antes nós tínhamos selecionado aqui os isentos, e agora nós temos aqui os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Sempre aparece rendimentos, mas nós devemos clicar em totais, e aqui nós temos ganho de capital na alienação de bens e ou direitos. Nós temos 48 mil reais de ganho de capital. É muito importante verificar que, mesmo tendo uma alienação, uma venda, um lucro acima de 35 mil reais, aqui não apresentam valores a pagar. Então, em outras palavras, aqui só vai gerar valor a pagar caso você tenha rendimentos assalariado, como pessoa física que é funcionário ou como é autônomo. Geralmente são essas situações que irão apresentar valores aqui para ser feito o pagamento do imposto de renda anualmente. Por que eu estou falando isso? Porque o ganho de capital, se alimentar mensalmente os dados lá no programa do GCAP, que é o ganho de capital, mensalmente já vai apurar. E tendo algum valor de imposto de renda a ser pago referente aos lucros, ao ganho de capital, você já deve efetuar o pagamento nessas épocas. Então, por exemplo, você fez uma operação em janeiro, teve lucro, teria que pagar já em fevereiro de 2020, para esse nosso exemplo aqui. Então, se você deixar para fazer o GCAP, para fazer o ganho de capital e a declaração de imposto de renda somente em 2021, que é o exemplo, você já está com a guia em atraso. Esse valor lá que você deveria pagar, que está em fevereiro de 2020, você só vai pagar de repente ela em março e abril de 2021. E aí vai ter juros e multa sobre esse valor. Então, o adequado é sempre que vocês façam as operações, vocês tentem já fazer as anotações, os acompanhamentos ali no ganho de capital, para que gere informações para vocês depois importarem, ou vocês repassarem para o profissional da contabilidade, importar essas informações para a declaração anual, ok? Então, espero contribuir com o conhecimento para vocês, embora seja um assunto muito complexo, também o vídeo ficou um pouco extenso, mas acredito que será muito produtivo e vai gerar bastante conhecimento para vocês. Então, esse é o vídeo de hoje e até o próximo.